Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Pois hoje eu vou falar para você que me assiste sobre Espiritismo e movimento espírita. São a mesma coisa ou são coisas diferentes? E com esse intuito estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. E se você gosta do programa, então se inscreva para que a gente possa, digamos, levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de clicar aí no sininho que aparece no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Dito isto, renovo as perguntas sobre se são a mesma coisa Espiritismo e movimento espírita. Pois Espiritismo e movimento espírita são coisas bem diferentes. Aliás, muito diferentes uma da outra. São oceanicamente, eu diria, diferentes, até mais ainda, abismais. E já, para início de conversa, já vou dizer o porquê dessa diferença gigantesca entre o Espiritismo e o movimento espírita. É que o Espiritismo nos foi trazido, nos foi revelado pelos espíritos superiores. E o movimento espírita é feito pelos espíritos inferiores, que somos, aliás, todos nós, de maneira geral. O Espiritismo nos educa, espiritualmente falando, claro, nos esclarece e nos liberta dos medos e das crenças nos passadas de pai para filho ao longo do tempo, e muitas dessas crenças completamente absurdas. O Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e religiosa, ditada pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec, que estuda o Espiritismo, as relações existentes entre o mundo dos chamados vivos, que somos todos nós, encarnados, e o mundo dos chamados mortos, também conhecido como o mundo dos espíritos, espíritos desencarnados, ou seja, de todos esses desencarnados que um dia já foram como nós somos hoje, ou seja, espíritos com um corpo material, esse que você vê todos os dias no espelho da sua casa. Agora, falando sobre os espíritas, vale a pena ressaltar que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Outra coisa, ou melhor, algumas coisas que as pessoas confundem, não por má fé, mas por desconhecimento. Primeiro, espírita kardecista, que é como as pessoas costumam dizer quando se referem a uma pessoa que se diz espírita. Gente, não existe espírita kardecista, existe espírita, ponto. Quando a gente diz que é espírita kardecista, estamos, de certa forma, admitindo, até mesmo de forma involuntária, que o espiritismo possui várias denominações, o que não é verdade, como, por exemplo, Centro de Mesa Branca, Linha Kardecista, Autoespiritismo e outros que agora me foge. O Espiritismo é só um e o centro espírita é composto por aqueles que seguem a doutrina dos espíritos
codificada por Allan Kardec. Ponto novamente. As outras religiões que usam o nome de centro espírita, mas que não seguem os preceitos espíritas trazidos pelos espíritos, na verdade não são centros espíritas, e sim centros espiritualistas. Por exemplo, os centros de Umbanda, dos nossos irmãos de matriz africana, onde lê-se, vou dar um exemplo, uns poucos exemplos. Centro Espírita Ogum Beira-Mar, Centro Espírita Cobra Coral, Centro Espírita Pai Oxalá e várias outras denominações que têm como identificação a nomenclatura espírita, umbandista. Todos esses não são centros espíritas que seguem e estudam as obras codificadas por Kardec. Eu estou trazendo isso aqui apenas tão somente como curiosidade. Mas, na verdade, se está escrito centro espírita ou em um centro de Umbanda, isso, gente, não tem a menor importância. O que vale mesmo é o trabalho que essas casas umbandistas, através dos seus trabalhadores, efetuam no bem e em prol daquelas pessoas que procuram em busca de ajuda. Isso sim que é importante. Isso é o que vale. Gente, o bem tem várias formas de praticá-lo. E de mais a mais, a espiritualidade superior não tem religião. Religião quem tem somos nós, espíritos ainda muito atrasados. O que eles têm, aliás, bem diferente de religião, é religiosidade, que, volto a repetir, é completamente diferente de religião. E por falar em religião e religiosidade, eu vou dizer aqui uma coisa que eu nem sei se deveria, mas vou dizer. É a seguinte: religião divide, religiosidade une. Outra coisa, para nós espíritas, existem alguns princípios básicos que devemos seguir. Por exemplo, Deus não é uma personificação, não é um ente que fica lá em cima, no céu, sentado em um trono de ouro, nos cuidando se fazemos o bem ou se fazemos o mal, para, dependendo, nos abençoar ou nos castigar. Claro que não. Essa forma de pensar, que infelizmente permanece até hoje, vem lá desde os tempos mais remotos da humanidade. Mas hoje nós estamos vivendo no século XXI. Por isso, nós espíritas não acreditamos nesse Deus com aquela aparência de um velhinho octogenário e com cara de cansado e mal-humorado, que aparece nas pinturas e nos afrescos em todo o mundo ocidental. Claro que Deus não é isso. O homem retrata Deus assim porque, em verdade, nós, seres humanos, todos, de todas as épocas, não temos a mínima ideia de como é Deus. Se Deus tem alguma forma definida, assim como muitas religiões incutem seus seguidores a acreditarem. Infelizmente, o fanatismo religioso, muitas vezes, impõe essa visão teológica absurda de Deus como um ente, um supervisor, um gerentão que fica lá em cima nos observando e nos avaliando. É que a nossa pequenez espiritual, a gente imagina tudo que está fora do nosso entendimento como algo que a gente conhece. E por falar em Deus, a primeira questão das 1019 questões do Livro dos Espíritos, Kardec tem cuidado de não personificar Deus perguntando quem Ele é, e sim despersonificou, Deus perguntando aos espíritos superiores o que é Deus, o que é e não quem é.
ao que os espíritos responderam. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Outra coisa, o espiritismo é uma religião? Bem, se você pensa a religião dessa forma, que as grandes religiões do mundo ocidental, principalmente, são caracterizadas, bem, então o espiritismo não é uma religião. E sabe por quê? Porque as religiões convencionais têm regras que obrigam, que proíbem, que impõem e que reprimem o direito à dúvida sobre os chamados textos sagrados. E mais, focam fundamentalmente no progresso material do ser humano, enquanto ser social, no que tange principalmente ao sucesso financeiro. Já a proposta espírita é voltada fundamentalmente ao aspecto moral do ser humano, ao seu crescimento enquanto espírito imortal que é. O espiritismo não proíbe nada, ou seja, dá direito ao ser humano de fazer, através do seu livre-arbítrio, de fazer as suas escolhas, tanto boas quanto ruins. Mas deixa claro também que, apesar de tudo lhe ser permitido, nem tudo lhe é lícito, nem tudo lhe convém. Ou seja, nem todas as ações, apesar de termos a liberdade de praticá-las, ajudam o ser humano a se tornar uma pessoa melhor no caminho do bem. Resumindo o que eu quis dizer, eu, tu, ele, nós, vós, eles, enfim, todos nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas. E dessas escolhas, desse plantio, nós colhemos os frutos compatíveis com o que nos é semeado ao longo das nossas vidas. Quanto aos críticos, o que é um direito deles, é uma pena que critiquem veementemente, inclusive, e sistematicamente o Espiritismo, sem sequer estudá-lo com mais profundidade. É um direito das pessoas criticarem qualquer coisa? Claro que é, sem sombra de dúvida. Mas o que acontece com os críticos é que eles conhecem o Espiritismo apenas superficialmente. Aliás, muito superficialmente. Pois se conhecessem os seus preceitos e os seus fundamentos com um pouquinho mais de profundidade, entenderiam que a doutrina espírita é constituída de uma lógica irrefutável, de uma profunda racionalidade e respeito à inteligência humana. Entenderiam que a fé proposta pelo Espiritismo, a fé raciocinada, não exige a sua aceitação sem que haja nela racionalidade e lógica, além de incentivar as pessoas a não se prenderem a verdades absolutas impostas pelo poder religioso, e sim raciocinarem sobre aquilo que as religiões e o próprio Espiritismo apresentam como verdades, além de incentivar e passar tudo pelo crivo da própria razão. Aliás, a propósito de fé, disse Kardec com muita propriedade. Disse ele o seguinte: fé inabalável, vejam bem, eu disse inabalável, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé espírita, que é a fé raciocinada, como eu disse, e não aquela tipo um eletrocardiograma, que um pouco está em alta, um pouco está em baixa, conforme os momentos da vida, a fé espírita nos esclarece que tudo na vida é causa e consequência, nos fazendo compreender que as dificuldades da vida, algumas até muito severas e que nos fazem sofrer, não são castigos divinos, como, aliás, muita gente pensa. Outra coisa, muitas pessoas procuram as casas espíritas
para resolver problemas da vida. Embora alguns desses problemas realmente sejam dolorosos, mas não percebem, no entanto, essas pessoas que pensam assim, que as grandes tarefas do Espiritismo é mostrar a sobrevivência da alma e a finalidade evolutiva do existir. A finalidade da vida, a finalidade é a razão do porquê estamos aqui neste mundo de dificuldades, como também induzir a orientação ético-moral emanada do Evangelho e das orientações nos deixadas pelo Mestre Jesus. Infelizmente, hoje as religiões, não todas, claro, visam muito mais as necessidades materiais do homem do que as suas necessidades e o seu esclarecimento espiritual. Aliás, por falar em religião, quando conseguirmos pensar a questão religiosa com mais liberdade, sem preconceitos e sem o medo do castigo divino que nos aprisiona, como se Deus castigasse alguém, vamos concluir que o futuro das religiões não está nos formatos religiosos, não está nos símbolos, não está nos cultos, nem nas estátuas de gesso e nem tampouco nos templos luxuosos e cheios de ostentação que existe mundo afora. E sim que o futuro das religiões, ainda longínquo, é verdade, diga-se de passagem, eu acredito muito longínquo, está na religiosidade, que são religião e religiosidade, duas coisas completamente diferentes, como eu disse antes. Aliás, e para encerrar, desde que o homem é homem, temos e praticamos, mas praticamos muito mais religião do que religiosidade, infelizmente. Você não concorda? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.